Nesta aula, nós vamos fazer a determinação da lactose em alimentos, onde nós temos que os glicídios, também chamados de açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono, são moléculas orgânicas que são constituídas principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo a lactose um carboidrato. Temos os monossacarídeos, que é uma das classificações dos carboidratos, que são também denominadas de oses, que não podem ser polimerizados. Eles não são polimerizados. E desta forma, eles não podem sofrer quebra na molécula, num processo denominado de hidrólise. Eles geralmente possuem de 3 a 7 átomos de carbono na molécula, e a nomenclatura desses monossacarídeos é dada em função do número de átomos de carbono que está presente na molécula. Nos carboidratos, nós vamos encontrar grupos funcionais, principalmente aldoses e cetoses, onde nós temos nas aldoses, nós temos como exemplo glicose, galactose, arabinose, mannose, e como cetoses nós temos como exemplo a frutose. Então aqui nós temos a glicose, onde nós temos o grupo funcional aldeído, a frutose, onde o grupo funcional é a cetona, a mannose, o grupo funcional aqui é um aldeído, e na galactose, o grupo funcional também é um aldeído. Vejamos então como são definidos os carboidratos. Então, por definição, são moléculas que são constituídas ou denominadas de polihidroxialdeídos, são chamadas as aldoses, polihidroxicetonas, denominadas cetoses, polihidroxiácidos, polihidroxiálcoois e os derivados simples unidos por ligações M-acetálicas. Aqui nós temos então, por que é chamado polihidroxi? Porque nós temos várias oxidrilas. E o polihidroxialdeído vai apresentar na extremidade da cadeia o grupo funcional carbonila ligado ao hidrogênio. Já a polihidroxicetona, nós vamos ter a carbonila entre dois átomos de carbono. E é polihidroxi porque nós temos várias oxidrilas. O polihidroxiácido, nós teremos também várias oxidrilas, mas o grupo funcional aqui vai ser a carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos nos compostos orgânicos. E nós podemos ter os polihidroxiálcools, onde nós vamos ter somente o grupo funcional álcool, que é a oxidrila. Vejamos então como os carboidratos podem ser classificados. Então nós temos uma classificação onde eles são denominados de monossacarídeos, onde nós temos então os carboidratos considerados mais simples, e a nomenclatura é dada de acordo com o número de carbonos que a molécula apresenta. Então nós temos as trioses, onde nós teremos então apenas 3 átomos de carbono na cadeia. As tetroses, teremos 4 átomos de carbono. As pentoses, com 5 átomos de carbono. As hexoses, com 6 átomos de carbono na molécula. Eles não são polimerizáveis, ou seja, eles não formam polímeros. E também não vão sofrer a hidrólise. A hidrólise é característica dos polímeros. Todos eles vão apresentar o grupo carbonila, que vai estar presente na molécula, e dependendo da posição que esse grupo carbonila se encontra, nós teremos então a função aldeído, quando a carbonila se encontra na extremidade, na cadeia carbônica, e aqui a carbonila propriamente dita, e quando ela se encontra entre dois átomos de carbono, nós vamos ter então as cetonas. Todos esses açúcares, ou seja, todos os monossacarídeos, eles são açúcares redutores, porque a molécula que provoca essa reação ou que faz a redução de uma outra substância, ela vai estar então disponível para fazer esta reação química. Então, uma outra classificação são os denominados disacarídeos. O di significa 2. Então, os disacarídeos são açúcares que contêm 2 unidades de hexose e eles são encontrados frequentemente nos alimentos onde nós temos a sacarose, que é um açúcar da cana ou da beterraba,
a maltose, também conhecida como açúcar do malte, e a lactose, conhecida como açúcar do leite. Os disacarídeos, eles são hidrolisados, em monossacarídeos, que são os sacarídeos que lideram a origem, por meio de enzimas específicas no trato digestivo. Ou então, comercialmente, pode ser feita essa hidrólise através do processo denominado hidrólise ácida. Então, nós temos aqui a molécula da maltose, que é constituída por duas moléculas de glicose. Então, a unidade aqui são todas as duas, elas são idênticas, são iguais, porque é a glicose. Já a lactose, ela é constituída pela galactose e a glucose, constituindo então essa molécula, que é a lactose. E a sacarose, que é constituída por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Nós temos também os polissacarídeos, onde eles são utilizados na forma de armazenamento mais estável e eficiente da energia potencial. Tanto as plantas quanto os animais acumulam os glicídios, em unidades que são bem maiores que os açúcares, como a destrina, o amido, a celulose e o glicogênio, que são exemplos então de polissacarídeos. Então, estes polissacarídeos, nós vamos ter então centenas de unidades de glicose que vão se unindo para formar então essas moléculas. Por isso elas são denominadas de polissacarídeos. Nós temos várias moléculas de monossacarídeos unidas entre si. Em consequência, nós vamos encontrar que essas moléculas têm uma solubilidade menor, porém têm uma estabilidade bem mais ampla. E elas são muito diferentes entre si em função da digestibilidade e a resistência a sofrerem então alterações ou deteriorações. Então, vejamos a molécula do amido, que ela é constituída então por moléculas de glicose. Então, aqui nós temos entre colchetes que nós podemos ter de 300 a 600 moléculas de glicose. Uma característica dos chamados glicídios complexos é que eles garantem uma saciedade prolongada pelo fato de ter uma digestão mais lenta. Esses glicídios complexos eles são encontrados em cereais, como no arroz, nos pães, nas massas. Eles são ainda mais eficientes quando obtidos na versão integral, porque neste caso as fibras colaboram também na saciedade para a pessoa. Então, aqui nós temos alguns exemplos de glicídios complexos nessa figura, bem interessante. Os carboidratos eles podem ser classificados em função de uma reação química, onde eles podem atuar como redutores ou não redutores. Os redutores são aqueles açúcares que podem sofrer oxidação devido à presença na sua molécula de grupos aldeídicos ou de cetonas livres, ou em condições de fazer uma reação química. Todos os monossacarídeos eles são redutores, como também os disacarídeos, como a maltose e a lactose, porque eles vão possuir esse grupo aldeídico ou esse grupo acetona em disponibilidade para fazer uma reação química. Quando a gente fala em carboidratos não redutores, como é o caso da sacarose, onde a gente encontra um monossacarídeo glicose ligado a um outro monossacarídeo, que é a frutose, a ligação entre os grupamentos aldeídicos ou cetonas, eles estão ligados por uma ligação glicosídica num tipo de carbono que não permite a possibilidade de fazer essa reação de oxidação que o açúcar pode sofrer. Então, nesse caso, ela é considerada não redutor. E essa é uma classificação que é feita para os carboidratos, aqueles que são capazes de ter essa propriedade de atuarem como redutores. As substâncias redutoras são aquelas que provocam a redução de uma outra substância que esteja em contato com ela. É uma reação de oxirredução, onde vai haver então transferência de elétrons. Nosso objeto de estudo hoje é a determinação do teor de lactose presente numa amostra de leite, utilizando a metodologia de Lane e Eynon. Qual é o fundamento, então, deste método?
Este método ele se fundamenta nessa propriedade, né, de redução de um volume conhecido de um reagente de cobre alcalino, que vai ser então onde vai ser reduzido a óxido cuproso. Então, nesse reagente nós temos, no reagente de Fehling, nós temos o íon cobre com valência mais 2, que vai ser reduzido a óxido cuproso, onde a valência do cobre é mais 1. E esse processo, então, é chamado de redução. Quem vai provocar essa redução vai ser esse açúcar redutor, que no caso é a lactose. Então, os íons cobre, eles se apresentam no reagente de Fehling de coloração azul. É uma solução onde nós temos, ela é preparada com hidróxido de sódio, então ela é uma solução alcalina, e nós temos também a presença de tartarato duplo de sódio e potássio, que é um sal. Então, esses reagentes vão formar, então, o que nós chamamos de solução de Fehling. Esses íons cobre podem ser reduzidos em reação que ocorre a quente por meio de aldoses, né, açúcares do tipo aldoses ou açúcares do tipo cetoses, onde nós vamos ter, então, essa posição da molécula ou essa extremidade da molécula disponível para fazer esse tipo de reação. Então, como nós vamos ter uma redução dos íons cobre 2+, a cobre mais, quem faz isso é o açúcar redutor. Como que isso ocorre? O açúcar redutor vai fornecer elétrons para fazer a redução desse íon cobre 2+, a cobre mais. E vai formar, então, um precipitado na forma de óxido cuproso, onde aqui o cobre vai ter valência mais 1, ou seja, ele foi reduzido. E essa coloração é vermelho tijolo, é bem visível, né, quando a gente está fazendo esta reação química experimentalmente. Então, reforçando isso que nós acabamos de falar, do açúcar redutor, dentro do metilano-einon, o fundamento, então, vai ser o fato dos sais cúpricos, que é quando eu tenho cobre na valência mais 2, nessa solução de tartarato, né, de sódio e potássio, em meio alcalino, ela é denominada, então, de solução de Fehling. Então, nessas condições, essa substância que contém os íons cobre ou íons cúprico de valência 2+, são reduzidos por açúcar redutores do tipo aldose ou cetoses e vão ser transformados em sais cuprosos, que são aqueles sais de cobre com valência mais 1. Esses sais cuprosos são de baixa solubilidade, então eles se precipitam e perdem a coloração azul inicial que eles apresentavam. Os sais cúpricos têm coloração azul. Os sais cuprosos têm coloração avermelhada. Então, aqui nós temos o açúcar redutor. Nós podemos observar na cadeia aberta, sempre existe um equilíbrio entre a cadeia cíclica e a cadeia aberta. Aqui eu tenho o grupamento carbonila, que vai reagir, então, com esse sal tartarato de sódio e potássio, na presença dos íons cobre e em meio fortemente alcalino. Com o aquecimento, nós vamos ter então a formação de um sal sódico, o tartarato de sódio e potássio se liberta do íon cobre, aqui o cobre é mais 2, ele passa a cobre mais 1, que é chamado óxido cuproso, nesse caso, que é de coloração vermelho tijolo. Então a coloração ela sai da coloração azul, tipo um azul anil, e vai para a coloração vermelho tijolo. Vejamos então como é o procedimento experimental para a determinação da lactose no leite em pó. Então, o primeiro passo é pesar 1 grama da amostra do leite e dissolver em 50 ml de água destilada e fazer essa transferência de forma a não perder nada do leite. Então, isso é chamado de transferência quantitativa, que será feita para um balão volumétrico de 100 ml. Nesse balão, nós vamos adicionar 2 ml de solução de ferro cianeto de potássio a 15%, vamos agitar, e em seguida vamos adicionar 2 ml de solução de sulfato de zinco a 30% e agitar.
O volume será completado com água destilada e faremos então uma homogeneização e deixar em repouso para sedimentação. O ferrocianeto de potássio e a solução de sulfato de zinco são utilizados nesse processo para fazer a precipitação das proteínas, que são substâncias interferentes nessa análise. Então, nós vamos observar o que acontece após a adição das duas soluções, a de ferrocianeto de potássio e a de sulfato de zinco, e registrar em nossas anotações. Como a gente vai verificar, ocorre a formação de um precipitado, que são as proteínas, que serão separadas da fase líquida por meio de uma filtração a vácuo. É nesse filtrado que nós vamos encontrar a lactose. O filtrado límpido obtido na filtração a vácuo será utilizado para fazer a ambientação da bureta. E logo em seguida, nós vamos preencher essa bureta, retirar as bolhas e zerar, porque é nesse filtrado que nós vamos encontrar a lactose presente nesta amostra, que é o leite em pó. No Erlenmeyer de 250 ml, nós vamos adicionar 10 ml da solução de Felin A e 10 ml da solução de Felin B. E em seguida, vamos colocar 40 ml de água destilada com a finalidade de diluir essa solução, porque ela é de um azul bem forte, e tornar a nossa reação mais visível. Essa solução será aquecida até entrar em ebulição e a titulação ela é feita a quente e de uma forma rápida, não pode demorar mais do que 3 minutos. Nós vamos colocar 2 gotas de azul de metileno após adicionar aproximadamente 10 ml do filtrado. Isso vai ajudar a gente a visualizar o ponto final da reação de uma forma mais nítida. Então, nós vamos titular com a solução da amostra, sem agitação. A própria ebulição é suficiente para provocar a energia cinética necessária para a reação, até que o sobrenadante levemente azulado ou incolor. Então, ele formará um sólido vermelho no fundo do recipiente. Então, nós vamos anotar esse volume. Então, a solução vai ficar, praticamente, ela fica transparente. Então, no método de Lanney-Non, nós temos a padronização do licor de Felin ou da solução de Felin, que é feita com uma solução de glicose com a concentração conhecida. E nós vamos obter, então, esse resultado. Então, inicialmente, nós vamos ter no Erlenmeyer uma solução azul, que é a solução de Felin, e com uma solução de glicose concentrada, nós vamos, concentrada não de concentração conhecida, nós vamos fazer uma titulação para determinar qual é o título dessa solução que nós temos aqui para ser utilizada. Então, com o aquecimento, essa reação é feita a quente e nós utilizamos o indicador azul de metileno para facilitar a visualização do ponto final. Então, aqui nesse Erlenmeyer, a gente vai colocar o reagente de Felin, né, que é o Felin A e o Felin B, para poder fazer então essa determinação do título da solução que nós vamos utilizar aqui como referência. Quando ocorre o término dessa reação, nós vamos ter então a formação de um precipitado vermelho tijolo, que caracteriza a reação de redução do íon cobre, que era azul, cobre mais 2, e passa à forma de cobre mais 1, que é o óxido cuproso, que tem essa coloração avermelhada. Então, o resíduo ele vai sedimentar e nós vamos ter aqui uma solução transparente como sobrenadante. O método de Lanney-Non é o método cuprimétrico, do que a gente trabalha com cobre, e é o método volumétrico. Nós vamos utilizar o volume gasto, né, para fazer a reação com açúcar redutor, na presença de um reagente do Felin A, contendo sulfato de cobre,
mais o reagente FeLiN-B, onde nós temos tartarato duplo de sódio e potássio no meio fortemente alcalino. Essa mistura, ela tem a coloração, essa solução tem a coloração azul. Então, essa solução do FeLiN-A e do FeLiN-B vai ser titulada A quente e nós vamos utilizar como indicador o azul de metileno, que vai mostrar para a gente de uma forma mais nítida o ponto final da reação. Esse ponto final ele é visualizado quando ocorre a formação de um precipitado vermelho tijolo, que é do óxido cuproso. Então aqui nós temos o íon cobre na forma de oxidação +1. Então ele era +2, foi reduzido a +1. Esse procedimento de redução dos íons cobre 2+ a cobre +1 é feito pelos chamados açúcares redutores, que estão presentes em alguns tipos de alimento. Aqui nós temos um fluxograma que nos orienta como é preparado a solução e feita a determinação, então, no caso da lactose, que é o carboidrato presente no leite. Então, nós vamos pegar o leite em pó, vamos pesar uma quantidade pré-determinada, dissolver em água, transferir para um balão volumétrico de 100 ml e a este balão nós vamos adicionar o ferrocianeto de potássio e a solução de sulfato de zinco, ambos em solução. Essas duas substâncias têm a finalidade de precipitar as proteínas existentes nesse alimento, que no caso é o leite. Por que é necessário precipitar as proteínas? Porque elas interferem dessa reação. Sempre que nós tivermos uma substância interferente, ela deverá ser retirada da nossa amostra para que a gente possa ter um resultado confiável. Feito isso, nós vamos então ter a precipitação das proteínas. Nós vamos então completar o volume do balão até o traço de aferição, que nós temos aqui no gargalo, homogeneizar e aguardar que haja sedimentação ou a floculação dessas proteínas. Feito isso, nós vamos fazer a separação dessas proteínas precipitadas, que a gente vai ficar aqui na forma de um resíduo. Nós vamos então fazer a separação na filtração a vácuo, que é o processo mais eficiente. Nós deveremos obter como filtrado uma solução límpida, onde nós teremos então o teor de carboidrato, nesse caso a lactose, presente no leite. Esse teor de lactose será determinado através de uma técnica denominada titulação. Na bureta, nós vamos colocar então esse filtrado que contém a lactose. Antes de preencher a bureta, ela deve ser ambientada com uma pequena porção desta solução, que é o filtrado, para retirar qualquer interferência que possa haver aqui dentro dessa bureta. No Erlenmeyer, nós vamos colocar 10 ml do FeLiN, da solução de FeLiN-A, 10 ml da solução de FeLiN-B e vamos adicionar 40 ml de água para diluir essa mistura, que ela tem uma coloração azul bem forte. Vamos iniciar o processo da titulação e quando colocarmos aproximadamente uns 10 ml do filtrado, nós vamos adicionar então o indicador. Esta forma de colocar o indicador após adicionar um pouco do filtrado torna a reação mais visível, o ponto final mais visível, que será observado pela formação de um resíduo vermelho tijolo, que é o óxido cuproso, mostrando então que a solução inicialmente é azul, ela fica com essa coloração vermelho tijolo, o que mostra que esse carboidrato é um açúcar redutor. Nós temos aqui dois fatores que devem ser considerados na realização desse método. A solução deve ficar constantemente em ebulição durante a titulação, ou seja, a solução que está no Erlenmeyer, que é o reagente de FeLiN, necessita estar em ebulição para evitar que o óxido cuproso, que foi
que é a forma que foi reduzida do cobre formado venha a ser oxidado pelo oxigênio do ar e voltando então à coloração azul. A titulação também deve ser rápida, então a gente não deve gastar mais do que 3 minutos, porque um aquecimento prolongado pode provocar a decomposição do açúcar, e então nós teremos o resultado incorreto. No procedimento experimental, nós vamos então preencher a tabela que vocês têm aí na apostila. Aqui estão fornecidos dados de um resultado que foi realizado. Quem está no laboratório efetuando esse experimento provavelmente vai ter outros valores aqui, mas o procedimento de cálculo é idêntico, só vai mudar então esses valores. Então nós vamos colocar nessa tabela a massa do leite, que vai ser pesada inicialmente por cada um dos grupos. Vamos registrar também qual foi o volume gasto na primeira titulação. E depois nós vamos registrar qual foi o volume gasto na segunda titulação. Posteriormente, nós podemos fazer a média desses volumes para efetuar o cálculo do teor de carboidratos, ou no caso, o teor de lactose presente nessa amostra.